que é a reforma agrária? Esse é o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, seja bem-vindo. Esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, aqui com seu amigo Naldo de Paulo, o repórter sertanejo, trazendo mais um vídeo para você, hoje falando sobre o que é a reforma agrária. Você que quer conhecer um pouquinho mais aí o que é a reforma agrária, como funciona e tudo mais, acompanhe comigo até o final desse vídeo. Estarei trazendo para você aqui um passo a passo, falando tudo sobre o que é a reforma agrária. Então quero te convidar, se chegou novato, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos aqui mais um vídeo de hoje. O que é a reforma agrária? Então, meus amigos, de acordo aí com a lei 4.504/64, que está lá no Estatuto da Terra, considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender os princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Visa também estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra. Também favorece a produção de alimentos básicos, combate à fome e à pobreza, a interiorização dos serviços públicos básicos, redução da migração campo-cidade, na diversificação do comércio e dos serviços no meio rural, no bem-estar do trabalhador rural e no desenvolvimento econômico do país. O assentamento de reforma agrária é um conjunto de unidades agrícolas, seja parcelas ou lotes, instaladas em um imóvel rural. Podem ser criados por meio de obtenção de terras pelo INCRA, assim como implantados por instituições governamentais que, após o seu reconhecimento, passam a ter acesso às políticas públicas. Dividido em modalidades, os assentamentos são classificados em, por exemplo, projeto de assentamento federal, que é o PA, projeto de assentamento agroextrativista, que é o PAE, projeto de desenvolvimento sustentável, que é o PDS, projeto de assentamento florestal, que é o PAF, e o projeto de assentamento casulo, que é o PCA, também o projeto descentralizado de assentamento sustentável, que é o PDAS, projeto de assentamento estadual, que é o PE, projeto de assentamento municipal, que é o PAM, e reserva extrativista, que é o RESEX, dentre outros meios aí. Então, meus amigos, é importante ressaltar que até a emissão do título de domínio aí, o beneficiário não pode vender, alugar, doar, arrendar e emprestar sua terra a terceiros. Então, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele é o órgão federal responsável legal por colocar em prática as ações que asseguram a oportunidade de acesso à propriedade de terra e atua na implantação dos assentamentos rurais. Encontra-se presente em todo o país por meio de 29 superintendências regionais e 49 unidades avançadas. Então, o que é um assentamento? O assentamento de reforma agrária é um conjunto de unidades agrícolas instaladas pelo INCRA em um imóvel rural. Cada uma dessas unidades, chamada de parcelas ou lotes, é destinada a uma família de agricultor ou trabalhador rural sem condições econômicas de adquirir um imóvel rural. A família beneficiada deve residir e explorar o lote com o desenvolvimento de atividades produtivas diversas. A quantidade de lotes ou parcelas no assentamento é definida a partir de estudo de capacidade de geração de renda do imóvel. O estudo aponta ainda a destinação agropecuária dos lotes, a quantidade de famílias assentadas, a viabilidade econômica da exploração, a disponibilidade de água e outras condições com impacto na capacidade produtiva. O tamanho e a localização de cada lote são determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. As habitações podem ser construídas em cada lote e em área coletiva com instalação de uma agrovila. O assentamento tem também áreas de uso comunitária e para construção de estruturas coletivas, como igrejas, centros comunitários, agroindústrias, escolas, unidades de saúde e áreas esportivas. Toda a área da reforma agrária tem ainda locais de preservação ambiental,
como a reserva legal e área de proteção permanente. Cada lote em assentamento é uma unidade familiar em seu respectivo município e demanda benefício de todas as esferas de governo, como escolas municipal e estadual, estradas federal, estadual e municipal, créditos tanto federal como estadual, assistência técnica federal, estadual e municipal e saúde tanto estadual como municipal, entre outros itens. Então, algumas dessas ações para o desenvolvimento e consolidação do assentamento são executadas por iniciativa e com recursos do INCRA ou ainda por meio de parcerias com os governos locais e outras instituições públicas. Agora, como funciona um assentamento? Então, os agricultores que recebem o lote comprometem-se a morar na parcela e a explorá-la para seu sustento, utilizando mão de obra familiar. Eles contam com créditos, assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de apoio ao desenvolvimento das famílias assentadas. Até no caso a emissão do título de domínio, o lote pertence ao INCRA. Portanto, sem o documento, o beneficiário não pode vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros. Então, meus amigos, é bom saber, os assentamentos pagam, no caso os assentados, pagam pelo lote que receberam do INCRA e pelos créditos contratados. Além da distribuição de terra, os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia, de produção familiar. Garantem a segurança alimentar de brasileiros das zonas rurais que até então se encontravam sob risco alimentar e social. Então, ao primeiro no caso são o que? Criação, que seja no assentamento, a construção de casas, abertura de estradas, energia elétrica, créditos produtivos e assistência técnica. E a implantação, que é o segundo passo, são a divisão em lotes, instalação das famílias e os primeiros créditos. E no caso terceiro, que é a estruturação dessas famílias lá na propriedade. Então, no caso, para você saber, no caso, a criação de assentamentos, né? Então, para a criação dos assentamentos, é feita por meio da publicação de uma portaria na qual constam os dados do imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de assentamentos e os próximos passos que serão dados para a sua implantação. Então, os assentamentos, eles no caso aí, eles podem ser divididos em dois grupos. Primeiro, os criados por meio de obtenção de terra pelo INCRA, na forma tradicional denominado Projeto de Assentamento, que é o PA, que inclui os ambientalmente diferenciados, e os projetos descentralizados de assentamento sustentável, que é o PDAS. Segundo, os implantados por instituições governamentais e reconhecido pelo INCRA para acesso a algumas políticas públicas do Programa Nacional de Reforma Agrária, que é o PNRA. Instalação das famílias. Então, é o marco inicial da vida no assentamento. É nessa fase que a família recebe o lote para explorar e morar. Estruturação. Então, após a instalação das famílias, o INCRA começa os investimentos em obras de infraestrutura dos assentamentos, como demarcação dos lotes, construção de habitações, implantação e recuperação de estradas. As obras de eletrificação rural são executadas pelas concessionárias locais de energia. Créditos. Então, as famílias recebem os primeiros créditos no período da instalação do assentamento. Em seguida, podem acessar as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do PRONAF, para investimento em infraestruturas e atividade produtiva. Comercialização da produção. Nesse fator, os beneficiários da reforma agrária podem participar das políticas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Os produtos são adquiridos pelo poder público, estados e municípios, e Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, para fornecimento a escolas e unidades de saúde públicas e também para entidades de assistência social credenciadas. Geração de renda. Além dos créditos, o INCRA dispõe do programa Terra Sol,
que financia projetos de agroindustrialização, de diversificação e fortalecimento de cadeias produtivas. Compra e venda. Mais uma vez aqui lembrando que é importante ressaltar que até a emissão do título de domínio, o beneficiário ele não pode vender, não pode alugar, nem doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros. E lembrando que lotes em assentamento da reforma agrária do INCRA não pode ser vendido, arrendado, alugado, emprestado ou cedido para particulares sem a autorização da autarquia e antes da emissão do título de domínio. Lembrando aí que geralmente após 10 anos, quando sai aí a emissão do título de domínio, então o morador aí, o beneficiário dessa terra, ele será então proprietário, ou seja, a partir do momento que ele tiver a emissão do título de domínio, ele tem o título de domínio da terra, aí daí em diante, com a autorização do INCRA, ele até poderá vender, mas antes disso ele terá usufruto e a terra será aí do INCRA, tá ok, meus amigos? Então lembrando aqui que o texto que eu trouxe para você até aqui nesse momento é falando sobre o que é a reforma agrária, todo passo a passo, como funciona, quem tem direito e como é que é as regras. É claro que do jeito que tá aqui nesse texto, nesse vídeo que eu tô trazendo para você, tá? Isso aqui eu peguei lá dentro dos postagens do INCRA, falando tudo sobre o que é reforma agrária, mas lembrando que se acontecesse exatamente o que está falando aqui nesse vídeo, seria maravilhosamente, sim, com certeza. Mas na verdade não é bem assim que funciona na prática, né, meus amigos? Sabemos que a reforma agrária, ela é uma lei que existe, ela está lá no Estatuto da Terra, tá? Ela é a lei 4.504/64 do Estatuto da Terra. Se você quiser ver lá, você pode conferir, tá bom? E está também na Constituição Federal, artigo 3º, nos incisos 24 e 27, lá você acha também que deve ser feita a desapropriação de propriedades improdutivas, não as produtivas, para fim de reforma agrária. Agora, na verdade, na prática, não acontece exatamente como fala aqui, porque as pessoas têm que se organizar nos acampamentos, através dos movimentos sociais, tem que lutar pelo objetivo, tem que pressionar o governo, e uma vez acontecendo isso, as famílias aí, com um certo tempo de luta, consegue aí esse assentamento, e muitas das vezes as pessoas são colocadas lá dentro das propriedades, mas o processo que foi feito aqui, como eu disse aqui no vídeo no começo, esse processo de você entrar, ter casa, ter benfeitoria, ter crédito, demora muito, as famílias sofrem muito, mas quis trazer esse vídeo para você, para te trazer mais esse conhecimento, para você saber que você que não tem nenhuma condição financeira de comprar uma propriedade rural, você que sonha num sítio, numa chácara, para você produzir, trabalhar e não tem como angariar um recurso para você comprar, você não tem como também comprovar renda para você pegar um financiamento para você comprar uma terra, então você lutar para conseguir uma terra através da reforma agrária pode ser uma saída para você, pode ser uma esperança, tá entendendo? Eu não tô aqui falando que a reforma agrária é a melhor coisa do mundo, mas ela é lei, ela existe, ela tá aí para que aqueles que se enquadram, que qualificam, tenham o direito de se inscrever num desses movimentos sociais aí e lutar e conseguir sua terra. E se você tiver aí uma casinha, alguma coisa, algum pequeno valor que você pode aí estar adquirindo, você passou para dentro da terra lá, enquanto o governo não agiliza os próximos passos e o crédito rural para você, você pode trabalhar e produzindo, entendeu? E sabendo que assim que sair o título da terra, que sair você poder tirar sua DAP, você também pode acessar todas as linhas de crédito das linhas do Pronaf aí e tá produzindo. Então eu quis trazer esse vídeo para você hoje, para dizer para você que não tem nenhuma condição, que conseguir uma terra através da reforma agrária pode ser uma opção para você. Se você não se importar e se dispor e quiser entrar nessa luta, a minha ideia para você seria o quê? Procurar esses movimentos sociais que lutam pela terra, tá? Tanto, por exemplo, tem aí MST, tem MLT, existe também aí os próprios movimentos ligados com a Igreja Católica, que são a CPT, né, Comissão Pastoral da Terra,
que também está ajudando aí a conseguir aí as terras para a reforma agrária. Então você pode procurar esses movimentos aí e tá lutando pela sua terra por esse meio da reforma agrária, tá bom? Agora, se você tem condições, tem uma renda boa, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o PNRA, que é o Programa Nacional do Crédito Fundiário. Então, se você pode conseguir lá, esse é um financiamento que você pega para pagar a sua terra. Então, veja aqui no canal, temos uns vídeos aqui falando sobre o crédito fundiário, o Programa Nacional do Crédito Fundiário, você pode estar acessando, tá ok? Meus amigos e minhas amigas, esse foi o vídeo de hoje, espero que você gostou. Se gostou, deixa o like, no joinha, inscreva conosco se não está inscrito ainda, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, venha se tornar membro aqui do nosso canal, tá ok? Tem um grupo de WhatsApp aqui esperando você para responder todas as suas dúvidas. É só se tornar membro nível 3 que você consegue encontrar um link no grupo de WhatsApp lá e você fazer parte comigo, tá ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.